Fala galera, style do meu Brasil! Estamos de volta agora para falar um pouquinho sobre mecanismo de consenso e tentar entender um pouco mais como é que esse mecanismo de consenso funciona, né? O que é o consenso, né? Você já chegou ao consenso com alguém sobre algo que você deveria fazer? Pronto, então você chegou com mais uma pessoa a um meio termo, em algum caso, ou chegou a uma situação de conclusão sobre aquilo que deveria ser feito. É mais ou menos isso que acontece dentro das redes blockchain quando você usa um dos mecanismos de consenso. Existem vários mecanismos de consenso, tá? Mas a ideia aqui é que os participantes da rede, eles concordam sobre o estado atual da rede. Então, o mecanismo de consenso, ele acaba sendo visto como o coração da segurança e da descentralização de uma rede de blockchain, né? Então, ele é responsável por garantir, né, que todos os participantes, ou seja, os nós, né, de uma rede concordem sobre o estado atual do nosso ledger, né, que é o livro-razão distribuído, ou seja, a versão atual é verdadeira, né? Então, nessa história você tem uma versão verdadeira e você não depende de uma autoridade central. Ou seja, o que é o consenso no blockchain? É o processo pelo qual os nós da rede chegam a um acordo sobre quais transações e blocos são válidos, tá? E podem ser adicionados, claro, na blockchain. Então, o objetivo de fazer isso é evitar fraudes, a ideia de duplicação ou gasto duplo e, claro, né, garantir que todos os registros sejam confiáveis, né? Mesmo em uma rede aberta com participantes que não se conhecem nem confiam mutuamente entre eles, mas a ideia de você ter esse mecanismo de consenso é isso. Então, o ideal é o seguinte: como é que funciona, né, o mecanismo de consenso? Existem as transações que foram enviadas para a rede, e aí os nós, que podem ser validadores, mineradores, eles agrupam as transações em blocos candidatos e aplicam o mecanismo de consenso para resolver esse desafio. Quando você tem mineração, você tem um bloco vencedor, né, que é propagado, né, para toda a rede, e aí você tem que os demais verificam se o bloco está de acordo com as regras e, se for validado, o bloco é adicionado na blockchain, né, ou por todos os usuários. E a gente tem alguns mecanismos, né, de consenso que são mais conhecidos. A gente tem o Proof of Work, que é usado pelo Bitcoin, onde os mineradores eles competem para resolver um problema matemático difícil, né, complexo. E aí, primeiro se encontra a solução, e o primeiro, na realidade, que encontrar a solução, né, o primeiro que encontra a solução, ele propaga o bloco e ele que ganha a recompensa, né? Então, é seguro o método, mas ele vai usar e vai consumir bastante energia, né, o que acaba tendo um efeito colateral ruim. O Proof of Stake, que seria uma outra alternativa, né, que é usada por Ethereum, Cardano, Solana e outras criptomoedas. Nesse caso, os validadores eles são escolhidos com base na quantidade de tokens em stake. Stake seria uma garantia, né? Então ele é muito mais eficiente e econômico e favorece participantes com mais capital. Então, no caso do Proof of Stake, você tem como se fosse um crédito lá. Você diz que você é um cara dessa cripto, né, entre aspas. Você tem já, sei lá, tantos Ethereum e aí a rede confia em você para fazer a validação do bloco. E aí você, logicamente, recebe uma recompensa por isso e os demais nós eles vão conferir se o que você fez está correto. E aí você vai ganhando em termos de confiança. Existe o Delegate Proof of Stake, onde você tem uma eleição de delegados para validar os blocos, né, em nome da rede. Tá? Então, quem usa isso, por exemplo, é o EOS. Né? Ele é, no caso, mais veloz do que os demais, mas ele é centralizado, né? Ele tem um processo de centralização, o que nem sempre é interessante. E você tem o Practical Byzantine, né, Full Tolerance, que é o PBFT, né? E aí ele é comum em redes permissionadas, como o Hyperledger, né? E aí os nós trocam mensagens entre si até alcançar um acordo, né, de 2/3 da rede, né? Ou seja, 66,6%.
rápido em redes fechadas e ele é pouco estável aí em redes muito grandes. Então, no final das contas, o mecanismo de consenso ele vai ser justamente esse processo que garante a confiança entre desconhecidos, né, em uma rede blockchain. E aí ele vai assegurar que todos os participantes concordem sobre as transações, quais são válidas, né, e qual é o próximo bloco e qual a versão oficial, né, a verdade sobre a história. Eu coloquei aqui uma figurinha, né, só para mostrar a ideia do Proof of Work e do Proof of Stake, né, que seriam os mais importantes. O Proof of Work, como eu falei para vocês, é usado, né, no Bitcoin, né? Então a gente tem esse exemplo. O Proof of Work, ou prova de trabalho, é um mecanismo de consenso que exige que os validadores, também são conhecidos como mineradores, resolvam um problema matemático complexo para validar os blocos das transações e adicioná-lo ao blockchain. Então você tem lá o nonce, né? Lembra do nonce? O nonce vai colocar, né, um determinado valor no bloco, né, o nonce, e aí você vai aplicar sobre esse bloco uma função hash, e aí essa função hash vai dar como resultado, né, um conjunto de zeros aqui, ó, antes do primeiro valor. Então qual é a ideia, né? Você tem uma competição onde alguém vai resolver o problema matemático primeiro e quem resolver vai ter o direito de incluir o bloco e recebe uma recompensa, né? Então aqui a gente evita gasto duplo, garante segurança, eu já falei dessas propriedades. Então a ideia é que todas as transações elas são enviadas à rede, né, agrupadas em um bloco candidato. Os mineradores tentam encontrar um número especial. Como é o nome desse número especial? É o nonce, né? A gente já conversou sobre isso na estrutura do bloco, né, lá no vídeo anterior, né? Que combinado com os dados do bloco, gera um hash com certas características. Geralmente a característica é começar com um número específico de zero, né? Então esse processo, lógico, é feito por tentativa e erro, tá? Com milhões de cálculos por segundo. O primeiro minerador que encontrar a solução, ele propaga o bloco para a rede, né? E é recompensado com criptomoedas. Então hoje, eu não sei se vocês lembram também, eu já falei em algum bloco, é 6,25 Bitcoin, né? E ganha também as taxas das transações que foram incluídas nesse bloco. O bloco é validado, né? E aí tudo acontece. Qual é o problema disso aqui, né? É o alto consumo de energia, né? E o Bitcoin, né, ele é bem lento, né? Ele gasta 10 minutos para adicionar cada novo bloco. E aí, se você quiser minerar, você vai ter que trabalhar com hardware especializado, né? Então, a ideia, mais uma vez, é você ter o desafio de encontrar um número, que é o nonce, que ao ser combinado com um bloco e passado por uma função hash, gere um resultado que comece com N zeros, né? Então aí você vai, dado a dificuldade, que vai dizer a quantidade de zeros, beleza? E aí esse é o Proof of Work, né? E o Proof of Stake, como é que funciona, né? Bom, o Proof of Stake, ele tá aqui, a prova de participação, né? É um mecanismo também de consenso em blockchain no qual os validadores são escolhidos para criar e validar bloco com base na quantidade de criptomoedas que possuem, né? E bloqueiam como garantia, que é o que a gente chama de stake, né? E aí, olha só, o que acontece, né? Os owners stakes, eles disponibilizam os seus tokens, né? Dentro da pool, né? de stakes, né? E aí um pseudo randômico seleciona qual é o próximo validador que vai ser usado, né? Então ele seleciona um validador para validar as transações do bloco, né? Os outros validadores verificam e aprovam a transação, porque o validador vai aprovar as transações, e aí se eles fizerem isso e perceberem que está correto, o bloco é adicionado, né, na cadeia, e aí o cara que fez as transações recebe a fee dele, né? Ou seja, o custo, né? Então, esse tipo, né, de consenso, de mecanismo de consenso, ele está presente no Ethereum, né? No Ethereum, né? Geralmente o pessoal usa a sigla ETH, né? Que é utilizado para ir para contratos inteligentes e coisas nesse sentido. E a ideia é que se o validador, né, ele age honestamente, ele recebe as recompensas em tokens e taxas de transação. Se agir maliciosamente, o validador pode ser punido e perder parte ou todo o seu stake, né, que seria
o mecanismo conhecido como slashing, né? Então, se o cara for traíra, né? Então, se o cara for traíra, ele vai acontecer o quê? Ele vai sofrer o que a gente chama de slashing, né? Que é um mecanismo específico, tá? Então, a gente tem mais uma vez as características de centralização. Aqui você tem uma eficiência energética maior, porque não exige as máquinas minerando o tempo todo. Ele é baseado no stake, né? Ou seja, quanto mais token você bloqueia, mais sua chance de validar o bloco. E ele é mais democrático, né? Porque pode rodar com menos recursos do que o Proof of Work, né? Então, exige aqui um baixo consumo de energia e alguns riscos, né? O risco de centralização e pools de staking exige uma governança aí bem planejada, né? E em Ethereum, né, para você se tornar um validador oficial, o usuário precisa fazer um stake de 32 Ethereums, né? Ou seja, a rede seleciona aleatoriamente validadores para propor e confirmar blocos, e se o validador tentar fraudar a rede, o seu stake pode ser reduzido, que é o conhecido como slashing, tá? Então, o Proof of Work é um método de consenso eficiente, seguro e sustentável, que escolhe os validadores com base na confiança econômica, né? Ou seja, aqueles que demonstram o poder assim ao bloquear mais tokens, tá? Então, nesse sentido, agora você já conhece Proof of Work, você já conhece o Proof of Stake, e agora a gente pode fazer uma questão sobre esse assunto. Olha só, o cenário de aplicações de blockchain é uma rede descentralizada na qual as transações ocorrem. Nessa rede, o algoritmo de Proof of Work tem o propósito de quê? Letra A aqui, né? Obter o consenso nas transações, né? Então a letra A já é a nossa resposta. Veja que as outras alternativas não fazem muito sentido, né? Ou não fazem muito sentido. Descriptografar os dados das transações, virtualizar o processo, gerar redundância nas distribuições e substituir o padrão AES. Também nenhuma delas faz sentido aí, né? O AES, né, que é Advanced Encryption Standard, é um algoritmo de criptografia simétrica, né? Proof of Work não substitui a AES, né, pois tem propósito totalmente diferente, né? Então não tem nada a ver aqui essas outras alternativas. A letra A é a nossa resposta, e com isso a gente termina mais um bloco do nosso módulo aqui, ou do nosso conjunto, né, da nossa série de 30 conceitos sobre blockchain e Bitcoin. Quer ouvir algum conceito, quer saber algum conceito específico, coloca aqui nos comentários do vídeo. A gente vai ter o maior prazer para esclarecer, quem sabe gravar um vídeo só para você, que você consiga realmente entender todos os conceitos de blockchain e Bitcoin. Beleza, meu amigo? Vamos embora. A gente se fala no próximo bloco. Aqui foi Thiago Cavalcante para mais um vídeo da série 30 conceitos sobre blockchain e Bitcoin.